Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um livro de Visconde de Aulnay que chama-se Inocência. E bem, não se incomodem se a luz oscilar. É comum a luz oscilar para esse canal, mas é porque eu ainda não tenho uma iluminação própria e eu tô gravando com a iluminação do dia. Tirei meu óculos mais uma vez porque parece que é impossível, esse meu óculos detém muito reflexo, então ignorem esses detalhes e vamos lá pro vídeo. A primeira coisa que eu vou falar aqui pra vocês é que eu vou tratar de um pequeno resumo de tudo que vai acontecendo dentro do livro. E sim, eu vou dar spoiler do final, então quem não quer saber do final do livro, assista até determinado tempo que eu vou colocar pra vocês. A primeira coisa é que o primeiro capítulo, já ouvi de outra pessoa dizendo que o primeiro capítulo é chato, é maçante, e realmente não é uma coisa muito simples de se ler, porque ele detém muitos detalhes, ele, sabe, contém muitas e muitas informações, muitos pormenores sobre o espaço que ele está envolvendo. Então ele vai falar sobre o comensalismo entre o caracará e o urubu, ele vai falar de vários e vários detalhes que só vão te incluir melhor dentro da história. Assim que o livro prossegue, a gente pode perceber que o narrador ele é onisciente, porque cada detalhe dos pensamentos das pessoas e cada justificativa que há dos pensamentos das pessoas, nós podemos perceber que ele está sabendo de tudo. Então, é bem interessante esse jogo de narrador onisciente dentro da história. Além disso, ao decorrer do contexto, vai acontecer o encontro de Cirino e de Pereira. Cirino estava andando tranquilamente lá pela floresta e tudo mais, pelo ambiente, pelo espaço em que eles estão retratando, que é inclusive em Mato Grosso do Sul. E o Pereira vai começar a seguir os passos do Cirino, porque ele vai achar que, deve ser uma pessoa interessante e tudo mais. Aí começaram a conversar e tal, até que a conversa foi levando para um rumo mais pessoal. E à medida com que isso foi acontecendo, eles se apresentaram. O Cirino ele se apresentou como alguém que cuidava da saúde das pessoas, como um curandeiro. O Pereira achou isso super interessante, então vou te trazer para minha casa para que você possa cuidar da minha filha, já que ela também está passando por dificuldades na saúde dela. E isso é bem legal, porque o Cirino já vai entrando mais a fundo dentro da vida do Pereira, sem nem muito se conhecer. Assim que o capítulo se segue, o Pereira vai apresentar a casa dele pro Cirino, eles vão chegar lá na casa, o Cirino vai descansar lá dentro e vai ser responsável pelos cuidados da filha dele, que inclusive tá com má leito. E quando o Cirino adentra da casa, ele pode ver muitos animais, então, tipo, é como se fosse uma fazenda, realmente uma fazenda. E aí aparece uma senhora negra que é a empregada da família, e essa senhora ela recebe muito bem, com bastante fartura, e inclusive o Pereira diz: a gente não é rico, mas a gente oferece o melhor que a gente tem, né? E realmente, ele fala até pro Cirino: olha, não liga se não tiver muito bom. Mas o Cirino: não, eu tô muito satisfeito. Depois que isso vai passando, o Cirino vai finalmente ao encontro da menina que está doente. Só que antes disso, o Pereira chega para ele e vem no capítulo que se chama Aviso Prévio. E dá o aviso prévio pro Cirino. E diante desse aviso prévio, ele fala: olha, minha filha é bonita, minha filha é deslumbrante, minha filha é maravilhosa. E mesmo que ela esteja passando por dificuldades na saúde dela e emagrecendo, ela ainda assim é uma pessoa maravilhosa, ela ainda assim é muito linda. Então eu te peço que não olhe para ela como uma mulher bonita, como uma menina bonita, mas olhe para ela como uma doente a ser tratada. Até porque ela já está comprometida, a mão dela já foi prometida para Manecão. Então, por favor, não tente se envolver com ela. Daí o Cirino dá todo aquele discurso de confiança, dizendo que você não precisa se preocupar, que eu já passei por esse tipo de situação, já passei por dentro de famílias e eu sei respeitar, eu sei como devo me portar. Porém, as coisas vão acontecendo e Cirino começa a contemplar a moça. Vão acontecendo várias e várias coisas, inclusive um Tico que sai do quarto da inocência quando o Cirino vai lá falar o tratamento que deve ser feito com a menina. Aí vão saindo do quarto e de repente surge um anãozinho que tinha os dentinhos afiados. Com certeza, devia ser um ser muito engraçado. Esse capítulo se chama Inocência, só que se chama Inocência erroneamente, porque na verdade o livro se descreve o Tico, que é esse anão, que ele é mudo
e ele é engraçado, esperto, mas mesmo sendo mudo ele consegue se expressar muito bem. Inclusive ele vai ser o fofoqueiro do relacionamento entre Cirino e Inocência. E aí as coisas desenrolam, chega um naturalista na casa do Pereira, e esse naturalista, como ele admira muito as belezas naturais, ele acha legal, acha bonita a Inocência, mas ele não tem segundas intenções com ela. Só que, à medida que as coisas vão acontecendo, o Pereira começa a observar que a filha não tá muito querendo o relacionamento com o Manecão. Tanto é que o Manecão vai tentar lembrar ela que eles têm um relacionamento, que eles estão comprometidos, que ela é noiva dele. Só que ela, não, eu não lembro de ter me comprometido com você, sabe? Eu não lembro de ter feito nada para que a gente se relacionasse. E aí o Manecão fala, pois eu não sou tão esquecido, e tenta lembrar ela e tudo mais. Só que o pai fica muito irritado, o Pereira, ele fica muito irritado com a Inocência, porque a Inocência não queria ter um relacionamento com o Manecão, mesmo sendo prometido. E como ele gostava bastante de honrar a palavra dele, ele empurrou a Inocência, machucou a Inocência, começou a sair sangue. O Tico socorreu ela. Aí o Pereira resolveu quebrar o silêncio com o Manecão e falou, olha, eu acho que é o Meyer, eu acho que é o naturalista que está muito interessado na Inocência e está complicando toda a situação entre o casamento de vocês. E aí o Tico não aguenta, e como ele já tinha visto nas Laranjeiras, Cirino e Inocência estavam se encontrando, estavam tendo um relacionamento, eu não posso manter isso em segredo. E vai lá e se expressa com alguns gestos e tudo mais, e se força inclusive a falar para mostrar que não é o Meyer, na verdade é o Cirino. E quando o Pereira entende isso, ele, eu não acredito que esse homem fez chacota com a minha cara, eu não acredito que ele fez isso comigo. E aí, eles iam matar o Meyer, só que aí decidiram, não, vamos matar então o Cirino, que é o real culpado. Manecão planeja dias e dias seguindo o Cirino, até que um dia ele decide, chegou a hora de matar ele. E aí vai, segue o Cirino parece que é de costume andar pela floresta, assim, calmamente. E essa é mais uma das vezes em que ele está andando tranquilamente por lá, quando o Manecão surpreende e tudo mais. Aí eles têm aquela tensão toda, o Manecão xinga o Cirino e tudo mais. E quando o Manecão realmente atira nele com a garrucha, aí o Cirino fala, não, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, o Manecão dizendo que não queria, mas morrendo de medo. Aí desenrola tudo, depois o Manecão sai porque ouve os passos do Antônio Cesário, e o Antônio Cesário vai meio que socorrer o Cirino, só que ele não consegue, o Cirino já tá quase morrendo. Então ele pelo menos presta as homenagens devidas ao Cirino, colocando uma cruzinha lá que não era muito bonita, mas que pelo menos representava a homenagem e representava que ele era digno daquele enterro. No fim, depois que tudo acontece, depois que os capítulos se acabam, chega o epílogo. Inclusive eu quero dizer para vocês que o livro tem 30 capítulos e o epílogo, que foi Meyer voltando à cidade em que aconteceu toda a história, e ele, por coincidência, traz a espécie de borboleta que ele tanto procurava, porque ele veio em busca de borboletas no Brasil, de novas espécies. Esse ele descobre Papila inocente, enfim, descobre essa espécie que por coincidência tem um nome muito próximo à de inocência. Isso acontece e dentro desse mesmo período, na verdade nessa mesma data em que o Meyer chega à cidade e apresenta a nova espécie de borboleta, havia 2 anos em que Inocência tinha morrido. Com certeza ela se matou. Acho que ninguém matou ela porque ela não queria se casar com o Manecão, que foi inclusive um dos pedidos de Cirino para Antônio Cesário para contar para ela. E ela fez jus ao pedido. E é assim que acaba a história. Não é um final feliz, é um final trágico, mas a história foi bem interessante. O autor sabe escrever muito bem e o modelo de escrita dele é muito interessante. Ele gosta de fazer comparação do capítulo dele a 2 frases, mais ou menos, antes do capítulo, para representar todo o capítulo. Pega de outras pessoas as frases e começa a escrever o capítulo. E é essa história que eu queria contar para vocês. Agradeço a quem tiver assistido, agradeço pela paciência e espero vocês para os próximos vídeos. Vocês se inscrevam no canal se vocês gostaram do conteúdo. Curtam, compartilhem e, ao se inscreverem, não esqueçam de ativarem o sininho para receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Espero vocês com muito carinho e um beijão. Fiquem com Deus.